Olá! O processo de vacinação em andamento em todo o estado de São Paulo está imunizando por faixas etárias e grupos prioritários. Esses critérios foram determinados por médicos e cientistas e acatados pelo governo de São Paulo. Mas algumas pessoas insistem em tentar furar a fila. Por isso, a Secretaria de Justiça e Cidadania criou uma força-tarefa para punir quem não cumprir a ordem de vacinação dos grupos prioritários. Para tratar desse assunto conosco, recebo no Conexão Legislativa de hoje o secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Fernando José da Costa. Fernando, seja bem-vindo à Rede Alesp mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na TV Alesp e falando de um tema tão importante que é sobre essa comissão especial que visa punir as pessoas que foram... Nosso governador João Dória, desde o início da pandemia, talvez seja o brasileiro mais preocupado em proteger a vida dos brasileiros, é o grande protagonista na vacinação nacional. E não poderia ser diferente com relação a outra forma de proteger as vidas que não seja através do respeito dos planos de vacinação. Então é importante que as pessoas tenham conhecimento de para que serve o plano de vacinação. O plano de vacinação, ele determina quer o plano nacional, o plano estadual, até o plano municipal de vacinação. Ele tem uma característica para existir e para determinar que um grupo de pessoas, quer em razão da idade avançada, quer em razão da profissão, uma profissão de risco de contágio, ou quer em razão da saúde, de comorbidade, são pessoas que têm mais probabilidade de serem contaminadas com Covid ou de ser contaminadas com Covid, têm mais probabilidade de não resistirem a doença. Então, em razão disso, cria-se um grupo de prioridade. É isso que foi feito no plano de vacinação. E, infelizmente, algumas pessoas desrespeitam esse plano de vacinação. Então, essas pessoas que desrespeitarem no estado de São Paulo um plano de vacinação, elas serão punidas administrativamente. O estado de São Paulo foi pioneiro na vacinação e também é o estado pioneiro na aplicação de multa para aquelas pessoas que furarem a fila da vacinação. É um processo administrativo, é um processo que se respeita o contraditório, que se respeita a ampla defesa. Então, as pessoas investigadas terão direito de se manifestar, terão direito de se defender e, se verificada mesmo assim a irregularidade, receberão uma multa. Essa multa ela é em UFESP e pode chegar a aproximadamente R$ 1.450, aproximadamente R$ 98 mil. Esse é o valor da multa. Como que vai funcionar o dia a dia desse programa? A própria Alesp, em fevereiro, criou essa legislação estadual, possibilitando a punição do fura-fila da vacinação. O governador regulamentou essa lei estadual através de um decreto, assinado agora no dia 25 de maio, e que foi publicado no Diário Oficial no dia 26 de maio, e que criou uma comissão especial. Essa comissão especial ela tem a Secretaria da Justiça como a presidente dessa comissão, bem como tem outras secretarias que fazem parte. Quais são as secretarias que fazem parte dessa comissão especial? Secretaria da Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Regional. Além das duas secretarias, nós temos também a Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, que também faz parte dessa comissão especial. Nós já realizamos a primeira audiência, dessa comissão especial. Para ser sincero, no primeiro momento, nós pedimos a essas secretarias, à Corregedoria, que indicassem os seus representantes. Já indicaram, então nós já compusemos essa comissão especial. Num segundo passo, já realizamos a primeira audiência, e já finalizamos o regimento interno. Então, a partir daí, nós já estamos trabalhando, para poder investigar e punir os infratores. Nós não teremos, uma equipe, força-tarefa de fiscalização, que vai a campo, como nós temos a força-tarefa no combate às festas clandestinas, da qual eu também faço parte. Isso por quê? Porque nós já temos as autoridades públicas que já fazem esse trabalho.
Então, a própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar, a própria Vigilância Sanitária, os próprios servidores que trabalham nos locais de vacinação já fazem esse papel de fiscalização. Então, nós estamos oficiando essas autoridades públicas, inclusive eu já falei diretamente com o delegado-geral, com o doutor Rui Ferraz, já mandamos ofício para o delegado-geral, para a Vigilância Sanitária, já mandamos ofício também para as unidades de vacinação, de saúde, para o quê? Para comunicarem, para nos comunicarem nos casos de constatação, né, de irregularidade na vacinação. Muitas vezes, essa irregularidade, ela acontece através de documentos falsos, Mel. Então, uma pessoa finge ter uma comorbidade que não tem, finge ter uma idade que não tem, e aí essa pessoa junta um atestado médico falso, um RG falso. Então, essas pessoas que fizerem isso, estão praticando também um crime de uso de documento falso, e o médico que atesta que a pessoa possui uma comorbidade falsamente, para que essa pessoa seja vacinada antes da hora, está praticando também um crime de produzir um atestado médico falso. Então, além da administrativa que essas pessoas responderão, nós estaremos oficiando o Ministério Público para apurar a prática de crime. Nós temos 2 tipos de pessoas que podem praticar essa infração. O primeiro é o beneficiário da vacina. É aquela pessoa que fraudulentamente toma a vacina em período que não é o seu. É uma pessoa que, de fato, fura a fila do plano de vacinação. A segunda pessoa que pode praticar essa infração, ela é o agente público que pratica a vacina. Então, vai ser o enfermeiro, vai ser o médico que vacina alguém, mas isso é importante, sabendo que essa pessoa não poderia tomar aquela vacina. Então, aquela enfermeira que está lá no posto de saúde e que recebe um atestado médico e que, acreditando que o atestado médico ele é verdadeiro, ele é idôneo, aplica a vacina, essa pessoa não responde pela infração. Quem responde é aquela pessoa que sabe que a pessoa não tem a comorbidade, que sabe que a pessoa não tem aquela idade e vai lá e aplica a vacina naquela pessoa. E nós temos ainda aquela terceira espécie de pessoa, e essa que recebe a pena de multa mais grave, que pode chegar a R$ 98.500 aproximadamente, que é o servidor que aplica a vacina nele mesmo. Então, ele tem o poder de vacinar e se beneficia furando a fila da vacinação. Então, é mais uma medida importante do governo do Estado, é mais uma medida importante do governador João Dória, aliado à Assembleia Legislativa. Então, agiu muito bem a Lesp ao criar essa legislação e, repito, foi o primeiro Estado a ter a lei que pune administrativamente as pessoas que furarem a fila da vacinação, e sendo aqui mais uma medida de proteção à vida das pessoas. Porque quando uma pessoa fura uma fila, Mel, e se vacina na frente de outra, ela está aumentando o risco daquela pessoa que deveria naquele momento estar sendo vacinada ser protegida e aumentando o risco de óbitos, né, aqui no estado de São Paulo. Então, agiu muito bem a Lesp e agiu muito bem o governador ao primeiramente, criar a legislação e, posteriormente, regulamentar essa legislação. Da mesma forma como o Estado de São Paulo também aplica multa para aquelas pessoas, né, que não respeitam medidas preventivas como a utilização de máscara. Então, o Estado de São Paulo pune quem não usa máscaras, o Estado de São Paulo pune também com multa as pessoas que furam fila da vacinação, o Estado de São Paulo criou um centro de contingência, criou um plano de proteção à vida das pessoas, chamado Plano São Paulo, com as suas fases, fase vermelha, fase laranja, fase amarela. Estamos hoje na fase de transição, com algumas regras, e que são regras importantes para proteger a vida das pessoas. É importante que hoje a população entenda o que no começo a parte da população tinha muita contestação com relação às medidas restritivas, principalmente dos estabelecimentos comerciais, mas infelizmente após alcançarmos o triste número de mais de 500 mil pessoas que morreram
em razão da Covid-19 no Brasil, o número de mais de 120 mil brasileiros que morreram no estado de São Paulo em razão da Covid-19, essas pessoas têm hoje consciência da gravidade que é a pandemia da Covid-19 e que é muito importante que essas pessoas tomem as medidas preventivas. Isso por quê? Porque o contágio, o vírus, ele é transmitido por gotículas aqui, ó, gotículas da saliva, quando a pessoa fala, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra. Então é muito importante, eu estou aqui sem máscara porque eu estou sozinho nesse ambiente, não tem ninguém a 1 metro, 1,5 metro próximo de mim. Então é muito importante que as pessoas, quando estão com mais pessoas, utilizem máscaras, que posteriormente, quando tirarem as máscaras, higienizem suas mãos. Porque as pessoas podem estar com o vírus na mão e posteriormente passam a mão na boca, passam a mão no nariz e aí acabam contraindo a Covid-19. Então nós temos que tomar essas medidas, mas a grande medida de proteção à vida das pessoas é a vacinação. Isso é fato, isso já está acontecendo em vários outros países no planeta Terra. Então é só analisar os países que já têm uma porcentagem maior de população vacinada que nós iremos perceber que os números de óbito, que os números de internação em UTI, eles caem drasticamente. No Brasil, nós fizemos o primeiro teste de imunização numa cidade que é o Projeto S, que é a cidade de Serrana. A cidade de Serrana, no momento em que chegou a 75% da sua população vacinada, os números caíram, verificou que os números caíram drasticamente, mais de 95% de redução dos óbitos em razão da Covid-19 e mais de 86% do número de internações em UTI em razão da Covid-19. E é importante que Serrana era um local, quer pelo hospital que possui na cidade, mas era um local em índice muito alto do número de contaminações e um índice muito alto no número de óbitos frente à sua população. Então, numa cidade com esses índices altos, nós já temos um resultado concreto com a aplicação de uma das vacinas, que é a vacina da Coronavac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan, pelo Estado de São Paulo, mas o importante não é tomar única e exclusivamente a vacina do Butantan, a Coronavac ou a Butanvac, que já está em fase de estudos clínicos e que já tem uma produção de aproximadamente 8 milhões e que até a sua aprovação no início do segundo semestre já terá uma produção de aproximadamente 40 milhões. É importante que o povo brasileiro tome vacinas. Não importa se é a vacina da Pfizer, se é a vacina da Coronavac, da Butanvac, da Janssen, da AstraZeneca. É importante termos a proteção da população. Nós precisamos, as pessoas hoje ainda falam, não, já temos um número alto de pessoas vacinadas. O número de vacinação correto, que deve ser analisado, que deve ser trabalhado, é o número de vacinação frente à sua população. Então, nós teremos um número alto de vacinação no momento em que 75% ou mais da população brasileira já estiver com a segunda dose, a chamada D2, vacinado. E hoje nós temos perto de 10% a 15% da população com a segunda dose vacinada. Então, até chegarmos a esse número de 75%, o nosso número de proteção é muito baixo. E é por isso que hoje nós temos, infelizmente, um elevado número de óbitos diários. Nós ainda estamos com média de mais de 2.000 pessoas. Nós estamos falando de mais de 2.000 brasileiros que estão perdendo a vida em razão da Covid-19 por dia. Quando a gente imagina um avião que cai e que mata todos os tripulantes ali daquele avião, e um avião grande que tem uma população de 350, 400 pessoas, então nós estamos falando de mais ou menos 5 aviões caindo diariamente e matando todos os passageiros por dia no Brasil. E, infelizmente, o número de óbitos no Brasil é capaz de chegar ao número de óbitos dos Estados Unidos, que é o primeiro país em números absolutos de óbitos que nós temos no planeta Terra.
E eu lamento profundamente, Mel, que mesmo com a gravidade do problema, com a quantidade de brasileiros que morreram, com a quantidade de seres humanos que morreram no mundo, o mundo parou em razão da Covid. Nós estamos há mais de um ano com medidas que nós nunca imaginamos que fôssemos ter, com países, com estados, com municípios, fechando as suas fronteiras, né, com atividades comerciais, com grandes centros empresariais e turísticos fechados, as moscas em meses nessa pandemia. E ainda temos no Brasil autoridades públicas, formadores de opinião que não se vacinam, não querem se vacinar, não fazem campanha para vacinação, ainda falam publicamente que não há comprovação científica de que a vacina ela é importante. Meu Deus, se não tem comprovação científica de que a vacina contra a Covid-19 ela é importante para proteger a vida das pessoas, se não é o único mecanismo capaz de evitar que as pessoas sejam contaminadas ou, se contaminadas, que as pessoas não morram em razão da Covid-19, eu não sei qual o grande medicamento que nós temos. Então, essas pessoas, eu de fato lamento que ainda pensam dessa forma, e não são muitas, mas são pessoas que reiteram isso, são pessoas, é o que a gente fala, são poucas, mas são pessoas atuantes, são pessoas participativas nas redes sociais, são pessoas que não usam máscara em aglomerações. Quer dizer, se a forma de contágio é através da gotícula de água lançada no ar, como é que essas pessoas não usam máscaras quando estão em locais de aglomeração? Eu fico muito triste com o posicionamento de algumas autoridades públicas que até hoje não respeitam a vida dos brasileiros, respeita a vida dos familiares que perderam esses 500 mil brasileiros. E olha, Mel, há estudos que foram feitos, e são estudos com uma linha lógica muito interessante, que falam que há uma e não uma supernotificação na quantidade de óbitos, há uma subnotificação. E eu vou explicar por quê. Existem dados que foram feitos nos 2 anos que antecederam a Covid-19, nas mortes em razão das doenças respiratórias agudas. Então, existe lá um número de óbitos em razão de doenças respiratórias agudas. Pessoas morrem em razão de doenças respiratórias agudas, principalmente pessoas com mais idade. E aí veio a Covid-19, e tiveram as pessoas que faleceram em razão da Covid-19. E tem lá a quantidade de pessoas que faleceram. Quando você descarta as pessoas que faleceram em razão da Covid-19, você verifica que depois da Covid, nesse 1 ano, em comparação com os outros 1 ano dos 2 anos anteriores, houve um aumento de 30% do número de óbitos que não são relacionadas à Covid-19, mas que são de doenças respiratórias agudas. Então, é óbvio que esse número de óbitos, isso é muito importante, ele está relacionado à morte por Covid-19. Isso é muito importante. Oi, pode falar. Porque a gente sabe, secretário, que só entra na estatística quando tem a comprovação por meio de exame que a pessoa faleceu de Covid. O senhor trouxe muitas informações importantes na sua fala. Por exemplo, a imunidade de rebanho, ela só vai ser alcançada de uma maneira segura com a vacina. Não há como você se contaminar e achar que dessa forma você vai estar imune ao vírus para o resto da vida, porque isso não existe. Ainda mais que é um vírus que tem mutação, né? Os cientistas falam isso todos os dias, é um vírus que tem mutação e que pode, sim, a pessoa não suportar. E sem contar que, secretário, a gente está falando de um vírus que 17 milhões de brasileiros conseguiram se recuperar, mas estão com as sequelas, que podem carregar por muitos anos. Então, quer dizer, a forma com que a pessoa atravessa toda essa dificuldade da melhor maneira possível é se vacinando, não tem como. O senhor falou no começo da sua fala sobre a questão do empenho do governador e do governo
com relação à vacina. Se não me falha a memória, o governo do estado de São Paulo, as vacinas que saem do estado de São Paulo significam 8 a cada 10 vacinas dadas no Brasil saíram do estado de São Paulo. Então, quer dizer, se não tivéssemos esse empenho, a gente estaria, esse número de 10, 11% aí de vacinação ainda seria menor. E aí eu queria perguntar para o senhor, essa força-tarefa tem um papel muito importante, a gente não tem dúvida disso. Mas caso o infrator não pague essa multa imputada, quais são as consequências para ele? O senhor falou da questão criminal. A gente sabe que ali, a gente está falando aqui da pessoa que está furando a fila, secretário, não de um crime moral e de um crime efetivamente, né? Ele vai responder criminalmente, mas e aí, se ele não pagar essa multa, como é que fica? É o mesmo princípio de quem recebe uma multa da administração pública, uma multa por excesso de velocidade no radar do trânsito. Então, o nome dele vai para a dívida ativa, né? E o Estado acaba cobrando, dependendo do valor, judicialmente, essa pessoa que praticar essa infração. Existe ainda um outro encaminhamento que também a nossa comissão especial vai fazer quando o infrator é o servidor público. Naqueles casos em que o servidor público, né, ele aplica irregularmente a vacina numa pessoa, sabendo que a pessoa não deve tomar vacina, nós também comunicaremos o seu superior para que se inicie um processo administrativo e se verifique no processo administrativo uma possibilidade de advertência, suspensão ou até exoneração desse servidor. A única exceção a esse caso são aqueles casos de resto de vacina. Então, se a pessoa está aplicando a vacina, que é o que a gente chama da xepa, e há um resto, e não há ninguém daquele grupo prioritário que deveria tomar vacina, aí sim, outras pessoas são chamadas para tomar vacina para que não haja o descarte. Então, é melhor dar a vacina para quem não está no grupo de prioridade do que dar a vacina, do que jogar fora e, né, não proteger uma vida. Então, nesses casos, a lei foi muito precisa em proteger e não punir essas pessoas. Agora, você falou um tema importante que está relacionado ao tema da imunidade de rebanho. Eu queria entrar um pouquinho nesse tema, porque quando algumas pessoas falam, eu tive a Covid e eu não tive nada, né? Eu tive a Covid e eu tomei cloroquina e a cloroquina, ela me curou. Essas pessoas, elas são irresponsáveis de falar sobre isso. Porque quando você estuda um pouco o assunto e começa a ouvir os médicos, os especialistas, os infectologistas, o que se diz, e aí não é o que se diz só no Brasil, é o que se diz sobre o mundo hoje, depois de um ano e alguns meses da pandemia da Covid-19. O que se diz é que 90% das pessoas que contraem a Covid-19, elas se curam. E elas se curam sem absolutamente nada. Então, elas se curam tomando cloroquina, tomando guaraná, tomando água com mel e limão. Elas se curam de um jeito ou de outro jeito. O problema está... Secretário, água com mel e limão não vai dar em uma hepatite medicamentosa, que é o caso da cloroquina que pode gerar, né? Ela pode tomar cerveja, não importa o que elas tomarem, o que elas não tomarem. Elas serão curadas pelo próprio organismo. O problema é que você tem 10%, que esses 10% terão problemas. E desses 10%, 5% acabam sendo internadas. E desses 5%, aproximadamente, 3%, aí dependendo do atendimento, são levadas a óbito. Esse é o grande problema da Covid. Então, o que nós temos que ter hoje é as medidas preventivas para as pessoas não pegarem Covid-19 e a vacinação também para as pessoas não pegarem Covid-19. Então, para que nós tenhamos a imunidade de rebanho, você imagina que nós teremos que ter aproximadamente todas as pessoas com Covid, e aí você vai ter aproximadamente 3 a 5% das pessoas no Brasil ou naquele local que vão morrer em razão da Covid-19. Então, você faz essa conta, que hoje nós temos 210 milhões de brasileiros, e se você fizer uma conta baixa de 5% disso, nós estamos falando de mais ou menos
10.250.000 brasileiros. Então, será que nós teremos que ter mais 10 milhões de brasileiros mortos em razão da Covid para ter imunidade de rebanho? É óbvio que não. Então, uma pessoa que sustenta isso, ou uma pessoa é genocida, ou a pessoa não parou 5 minutos para estudar um pouco e ler um pouco o que os estudiosos estão falando a respeito da imunidade de rebanho. Então, é uma imprudência, principalmente um formador de opinião, publicamente falar a respeito de imunidade de rebanho, sabendo que a porcentagem de óbito ela chega a 2, 3, até 5%, em razão dos casos que são contaminados pela Covid-19. A gente não pode deixar aumentar a quantidade de contaminados, e hoje o número de contaminados ainda é muito alto. Sem dúvida. Nós temos 40 mil pessoas contaminadas por dia, né? Nós já tivemos dias aí de 70 mil pessoas contaminadas em razão da Covid-19, o que gera mais quantidade de pessoas internadas e o que gera um número maior de óbitos. Nós hoje, Mel, inclusive no inverno, o número de contágio, o número de internação e de óbitos, ele aumenta. Aumenta até em razão do frio, das pessoas estarem em mais locais fechados, a proliferação do vírus ela acaba sendo maior. Nós hoje não estamos com 3, com 4 mil mortes por dia pelos primeiros resultados dessa população brasileira que já está sendo dada e também de parte da população que hoje usa, sim, máscara, que higieniza as mãos, que respeita o distanciamento social. Por isso que hoje nós não temos um número de 4 mortes, mas o número ainda é alto, porque principalmente nós não chegamos a 75% da população imunizada. Secretária, gente, nosso tempo foi muito rapidinho, já está chegando no fim. Mas eu queria que o senhor falasse bem rapidinho para a gente encerrar, secretário, quais são os canais de denúncias para que a população possa informar para a secretaria, né, ajudar a secretaria a identificar esses casos aí, principalmente dos servidores, porque eu acho que esse olhar que mais apurado que a força-tarefa quer dar aos servidores é muito importante, porque, obviamente, é o servidor que tem que dar o exemplo. Eu queria que o senhor falasse dos canais, por favor. Obrigado pela oportunidade, Mel. É muito importante, e claro, é através da denúncia, né, das pessoas, das autoridades públicas, que nós poderemos investigar, dar oportunidade das pessoas se defenderem, e naqueles casos que de fato comprovado, o fura-fila, de fato comprovado que a pessoa não respeitou o plano de vacinação daquele estado, federal ou municipal, essa pessoa vai receber uma punição administrativa, vai receber aplicação de multa. Então, o canal é telefone da ouvidoria da Secretaria da Justiça, 011-3291-2624. Repetindo, 011-3291-2624. Ou através do e-mail ouvidoria@justica.sp.gov.br. Repetindo, ouvidoria@justica.sp.gov.br. Aquelas pessoas que não tiveram tempo agora de anotar, que não tem uma caneta, não tem problema. Entra posteriormente no site da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo e lá vai ter o contato da ouvidoria, ou entre em contato ali, pega o telefone da secretaria, comunica um caso que você ficou sabendo. Nós já estamos verificando alguns casos, já iniciamos algumas investigações. Inclusive, eu dei uma entrevista um dia desses para uma cidade interior e o próprio apresentador me comunicou que aquela cidade estava investigando 700 pessoas que furaram a fila da vacinação. Então, nós já entramos em contato com as autoridades públicas daquele município, já estamos investigando esses fatos, identificando essas pessoas para poder verificar se, de fato, elas furaram a fila. Muito obrigado pelo espaço. Então, é graças a esse espaço que vocês da mídia dão, é que nós conseguimos divulgar, né, a importância do trabalho do poder público, aqui muito bem representado pelo Poder Legislativo, que criou essa legislação, essa lei, bem como pelo Poder Executivo, que através do decreto regulamentou essa lei. Então, eu queria aqui parabenizar
todos os deputados, em nome do Carlão Pinhatari, o nosso hoje presidente da Alesp, cumprimentar todos do nosso Poder Executivo que trabalham também para a aplicação dessa punição através do nosso governador, o João Dória Júnior, como eu já disse, o grande protagonista da vacinação, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Você disse muito bem, nós já tivemos, em alguns meses atrás, de 9 de 10 brasileiros que estavam sendo vacinados pela vacina produzida pelo Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo. E nós sabemos que, graças à vacinação iniciada por São Paulo, o governo federal se mobilizou e, mesmo tarde, passou a comprar mais vacinas e hoje esse número vem reduzindo e reduzindo graças a Deus, porque o que o brasileiro precisa ter é vacina no braço e comida no prato. Não importa de quem vem a vacina, não importa se vem do Instituto Butantan, se vem do Fiocruz, ou se vem de qualquer outro laboratório, se vem da China, se vem da Inglaterra, se vem dos Estados Unidos. O importante é que a vacina seja autorizada pela Anvisa, aprovada pela Anvisa e que salve a vida do nosso povo, que salve a vida dos brasileiros, para, com isso, o Brasil poder voltar a ter uma vida normal, para que, com isso, a economia possa se recuperar, que esse drástico índice de desemprego no Brasil possa diminuir, para que a gente possa voltar a ter crescimento, para que as pessoas parem de morrer de fome. Então, no fundo, aqueles que defendem a economia, no fundo, aqueles que defendem a produtividade da população brasileira, na verdade, são aqueles que defendem a imunização, que defendem a vacinação. Então, para que você possa defender com eficiência a economia, você precisa defender e trabalhar para ter vacinação, porque é através da vacinação que a economia vai se recuperar, que as pessoas vão voltar a trabalhar, aquelas que estão desempregadas, isso vai gerar dinheiro, vai gerar crescimento e vai gerar uma diminuição do desemprego, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. E foi por isso que, enquanto o Brasil teve um PIB negativo no ano passado, o estado de aproximadamente 4%, o estado de São Paulo foi o único estado que teve um PIB positivo de 0,4%. Por isso que esse ano, se o Brasil tiver um PIB positivo de aproximadamente 4 a 5 pontos, o estado de São Paulo vai ter de aproximadamente 7,5. Porque é um estado que trabalha, é um estado responsável, é um estado que trabalhou na vacinação, é um estado que agora, falando da matéria de hoje dessa entrevista, trabalha para punir quem fura a fila da vacinação, que pune quem não respeita medidas preventivas como o uso de máscara e que, com muita responsabilidade, e aqui é um trabalho de todos, um trabalho da Alesp, um trabalho do Executivo, um trabalho do Judiciário, muitas vezes quando acionado, por ser o único estado que fez a reforma administrativa, que fez a sua reforma previdenciária. Portanto, é um estado que hoje tem dinheiro no caixa para quê? Para investir na saúde, investir na proteção da vida dos brasileiros que residem no estado de São Paulo e investir na economia, investir na segurança pública, investir na educação, porque é um estado responsável, o que infelizmente eu digo como brasileiro, nós não estamos verificando no nosso governo federal, Mel. É isso. Muito obrigada, secretária, pela disponibilidade de falar conosco, por encabeçar essa força-tarefa tão importante para todos nós, para que, de fato, como o senhor falou, a gente volte a ter uma vida sem a preocupação do uso da máscara. A máscara é incômoda, mas para que você deixe de usá-la, você precisa ter essas medidas preventivas antes, que é usar enquanto é necessário, depois vacinar, voltar para a segunda dose da vacina, importantíssimo isso. Então, cada um de nós, eu estou aqui na expectativa de chegar a minha faixa etária para vacinar, e eu acho que muitas pessoas aí em casa também estão já emocionadas com essa possibilidade. Muito obrigada, secretário. Imagina, eu queria aproveitar, já você tocou num tema importante, o estado de São Paulo está muito preocupado com a D2, tá? Nós já fizemos o primeiro mutirão, faremos outros mutirões
mas eu queria aproveitar o teu espaço, essa rica audiência que você tem, para conversar com a população que não tomou a D2. A D2 é a segunda dose da vacina. Salvo a vacina da Janssen, que ainda não começou a ser distribuída no Brasil, todas as vacinas contra a Covid-19 que hoje estão sendo distribuídas, elas precisam da segunda dose. Sem a segunda dose, essas pessoas que tomaram só a primeira dose da vacina não estão protegidas, não estão imunes. E nós temos hoje, esse número chegou a 500 mil pessoas, e hoje nós temos aproximadamente 320 pessoas no estado de São Paulo que não tomaram a segunda dose da vacina. Então eu peço aqui aos familiares, aos filhos, aos netos daquelas pessoas que não tomaram a segunda dose, que verifiquem no programa, entrem no site do governo do estado, entrem em contato com o posto de saúde, verifiquem se já está na hora daquela pessoa, do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo, ou de você mesmo tomar a segunda dose, e vá para um posto de saúde e tomar a segunda dose. Senão você não estará protegido. Muito obrigada, secretário. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou com o secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Fernando José da Costa. A gente falou do governo de São Paulo, que vai punir as pessoas que não cumprirem a ordem de vacinação dos grupos prioritários. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.